No Brasil, 2023 começou com a arquitetura nas manchetes dos jornais. Parte dos palácios de Brasília foi depredada por grupos que não aceitaram o resultado da eleição de 2022 e, de forma criminosa, vandalizaram o patrimônio público do país. As imagens foram chocantes e, felizmente, muitos dos responsáveis foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal. A arquitetura também ganhou o âmbito nacional com o exame do Enem, que aconteceu em novembro. A arquiteta Lina Bobardi foi tema de uma das perguntas e, embora algumas críticas tenham apontado que a questão estava mal formulada, o fato é que a arquitetura ganhou espaço nessa prova, que é realizada por estudantes de todo o país. Em 2023, perdemos o encenador, dramaturgo e diretor Zé Celso Martinez Correia, que esteve à frente do icônico Teatro Oficina por décadas. Recentemente fizemos um episódio com Camila Mota, artista integrante do Oficina. Ela falou sobre esse novo momento do coletivo e também sobre como é experimentar o espaço do Teatro Oficina, projetado por Lina Bobardi e Edson Elito, sob o ponto de vista de uma atriz e performer. O arquiteto e designer gráfico João Carlos Calduro também faleceu em 2023. Ele foi um dos nomes mais conhecidos do design moderno e quase todo brasileiro e brasileira já viu um trabalho seu. Ele é responsável pela identidade visual do Banco do Brasil, da TV Cultura e do metrô de São Paulo, só para citar alguns exemplos. Perdemos o arquiteto e amigo Francisco Lúcio Mário Petraco, o Chico Petraco, que deixou uma produção de destaque na arquitetura moderna de São Paulo. E perdemos também Danilo Santos de Miranda, diretor do SESC e defensor inabalável da cultura, arte e educação. Tivemos o prazer de conversar com ele no episódio 32 do Betoneira. E falando do Betoneira, em 2023 gravamos mais de 20 conversas, sempre com o objetivo de falar da arquitetura de um jeito leve, descomplicado e novo. Abordamos o cinema e o carnaval de rua, os palácios de Brasília, os 20 anos da Escola da Cidade, a arquitetura do Japão. Também falamos sobre a força das periferias e sobre habitação para todos. E não foi só isso. Fomos até a Casa Cor, falamos sobre os direitos dos fotógrafos de arquitetura e design, sobre arquitetura e mercado imobiliário, arquitetura bicha e até quadrinhos. A arquitetura está por toda parte e a gente adora abordar o tema sobre vários pontos de vista. A expografia da Bienal e até as tretas entre arquitetos foram tema do nosso podcast e videocast. Pois é, em 2023 o Betoneira ganhou um estúdio próprio e, além de áudio, quem acompanha a gente pode também assistir os vídeos. E fica aqui o pedido para nossos queridos ouvintes e espectadores. Divulguem o Betoneira, pessoal. Postem, compartilhem para a gente poder chegar mais longe. Hoje estamos aqui para lembrar dos fatos mais importantes de 2023 e fazer nossa já tradicional retrospectiva. Para participar da retrospectiva, nós convidamos a Ana Mello, fotógrafa do Betoneira, e a Lívia Piccolo, roteirista. A Ana participou do episódio sobre o Conafarc e a Lívia é quem fica por trás dos bastidores, ajudando nas pesquisas e questões para os convidados. Elas vão entrar na segunda metade da nossa conversa. Então, para começar, eu vou te fazer uma pergunta. Eita, André. Já começa com pergunta. Vou começar com pergunta. Esse ano, o IAB São Paulo comemora 80 anos. Sim. O IAB Nacional comemora 100 anos, centenário. Por que esses órgãos são tão importantes para a nossa classe? Não, acho que só por essas datas significativas já bate essa importância, né? O próprio IAB nacional, acho que tem uma força enorme do lado dos arquitetos e do lado de entender a profissão e divulgar a profissão também, né? E ser um bastião da profissão. A gente tem um livro comemorativo dos 100 anos com textos incríveis que contam a história aí do IAB. Foi lançado em março desse ano, no começo desse ano. Que veio a Maria Elisa, né? Foi lançado aqui no IAB São Paulo, né? Mas ele já tinha sido lançado. E eu acho que até é interessante isso também, a gente entender que o IAB é um órgão nacional, né? Quando a gente fala do IAB Brasil, você está falando do IAB de 100 anos no país inteiro você ter um instituto dos arquitetos, que começa até no Rio de Janeiro, né? Que é uma curiosidade legalmente. Às vezes fica muito centrado em São Paulo e, peraí.
Começou no Rio, era a capital, né? Então, começa por lá. E acho que e daí também a gente tem o IAB São Paulo com a sede do IAB aqui também, projeto do Rino Leve, de uma equipe que ganha esse concurso. E que a gente teve, inclusive, o episódio aqui, né, com a Raquel Schlinkman e a Caísa e o Vitor, que acho que daí é interessante até voltar ali para entender também da importância desse órgão. É bonito em 2023 eles fazerem essa casadinha aí, né, 100 anos. E André, nós dois fomos na comemoração dos 80 anos do IAB. Sim, eles estão tentando refazer ali o espaço originalmente, né, com mobiliário, trouxeram a escultura do Bruno Giorgio, então acho que tem uma... É um momento bonito. Tinha uma assim, possibilidade também. De volta da Viúva Negra, né? Uma possibilidade. Vamos torcer para que a Viúva Negra volte para o IAB. Sim. Mas acho que foi uma festa super bonita. Tinha presidentes de todas as épocas lá representados. E eu acho que isso é a força do IAB que resiste há tantos anos numa situação precária econômica, né? Sempre contando os tostões para poder se sobreviver e ao mesmo tempo fazendo um trabalho super bonito atual, né? Um trabalho inclusivo. Eu fiquei bem emocionado. Sim, é importante em diversas frentes, né? A gente às vezes pensa no IAB nos concursos de arquitetura, mas ele tem tantas outras frentes que a gente vê atuando, que a gente conversou no episódio, que realmente é uma instituição para a gente olhar. Uma coisa que acho que daí, continuando na nossa retrospectiva, que foi um pouquinho mais triste, foi perceber a demolição do pavilhão do AMB, um projeto do Jorge Wilhelm. Eu, inclusive, não entendi que estava rolando uma demolição. Eu estava voltando uma sessão de fotos e estava na estrada e comecei a ver, nossa, como entra uma luz bonita no AMB, passando ali e vendo entre os gradis, assim, a luz entrando. Depois que eu vi, não, pera, estão desmontando. E isso foi muito assustador, né? Os motivos também de desmontarem um patrimônio moderno desse gabarito, assim, deixam a gente ainda mais desacreditado que a gente possa... Eu acho e assim, essa sanha ensandecida de privatizar tudo, né? Aí acontece isso, né? Um projeto maravilhoso de um parque, um parque público feito pelo Burle Marx, o paisagismo do Burle Marx, os pavilhões projetados pelo Jorge Wilhelm, Miguel Giuliani e Máximo Fiocchi, acaba sendo destruído porque, como dizia o Caetano, a força da grana, né? Ela se sobrepõe aos órgãos de patrimônio e não teve jeito de segurar. Então, eu lembro, acho que você também lembra, tinha o Salão do Automóvel, né? No pavilhão. Era o pavilhão de exposições de São Paulo, e tem uma baita tradição isso. E tudo isso foi destruído. A gente vai fazer um pavilhão genérico, numa cidade genérica individual. Ou não sei o que, de outros momentos, sem perceber como é que se diz? A especificidade que ali tinha, né? Uma estrutura espacial que foi levantada toda... um método construtivo maravilhoso para a época. Então, acho que... Foi tudo vendido como sucata. Agora, na nossa retrospectiva também não pode faltar polêmica. Opa! E a primeira que a gente precisa comentar é a revisão do plano diretor aqui de São Paulo, que também deu bastante pano para a manga. E mesmo com muitas críticas, a revisão foi aprovada. O que você pontuaria do que a gente tem? Eu pontuaria porque essa revisão ela foi muito mal conduzida por uma prefeitura que, ao meu ver, é imediatista e que resolve asfaltar a cidade inteira na véspera, no ano anterior à eleição, logicamente com viés eleitoreiro, e ela fez isso com o plano diretor também, né? Fizeram, acho que 4 sessões públicas, onde não tinha nenhum mapa. Tem uma coisa que é o plano diretor, que define diretrizes do que vai ser feito na cidade por um tempo, né? E a lei de uso e ocupação do solo, ela estabelece o que vai acontecer nesses lugares. Aí imagina, nesses distritos, nos bairros, como é que isso acontece sem o mapa? Depois de muita discussão, muita solicitação, apareceu o mapa, mas esse mapa foi restrito aos eixos estruturadores, isto é, onde próximos de metrô, de estações de ônibus, de pontos de ônibus grandes. Então, isso
complica a compreensão do que vai ser feito na nossa cidade e, ao mesmo tempo, alijou desse processo toda a população, porque foi uma coisa feita entre paredes e foi votado e não foi representativo. Ainda podia ser até pior, conseguiu-se ali um recuo qualquer, mas mesmo assim Sim, resultou ainda numa situação... E eu acho que, por exemplo, a gente está sentindo na pele essa crise climática que a gente pegou nessas últimas semanas, com esse calor enorme, ela não é levada em conta no plano diretor, né, nem na lei de uso e ocupação de solo. Então, os prédios dessa lei que foi aprovada, que está sendo tramitada, os prédios são muito mais altos do que poderiam ser, criando zonas de calor que não deveriam existir nesses lugares, e só complicando mais a questão climática, né? Então, eu fico muito triste que as coisas em São Paulo sejam feitas dessa maneira imediatista. Quando ele foi feito na gestão do Haddad, ele foi discutido longamente, foi muito discutido, e agora nessa revisão não se discutiu nada, a portas fechadas resolveu-se uma coisa, e realmente eu acho um retrocesso muito grande do que tinha sido o início do plano. O que já estava em vigor. Foi. Bom, polêmica por polêmica, a gente pode falar do anúncio da mudança do Museu da Casa Brasileira. Sim, que foi outra coisa que pegou todo mundo, opa. O Museu da Casa Brasileira ficava num casarão na Avenida Faria Lima, Solar Cresp, Prado, em São Paulo, e em abril saiu a notícia de que o Museu da Casa Brasileira passaria a funcionar numa casa modernista do Gregório Warchavsky. Na Vila Modernista. Exatamente. Na Vila Mariana. Mas, de acordo com o que a gente ouviu recentemente, essa mudança só vai acontecer em 2025. Então, a gente fica muito triste, porque o Museu da Casa Brasileira era um espaço muito interessante, onde se discutia, tinha exposições relativas ao mobiliário, à questão do design. E até exposições sobre arquitetura também. Exatamente, arquitetura. E era um espaço, além disso, era um espaço super agradável, tinha um jardim maravilhoso, era um lugar que era um lugar de visitação obrigatória. E isso se perdeu, o museu está flutuando. Né? Então eu acho, de novo, uma coisa que nos vai faltar esses anos. Não, eu até estava conversando com a Laura Artigas, que já esteve aqui também, né, quando a gente falou, junto com o pessoal da Olé, falando sobre isso. São Paulo não, ela falou, São Paulo não tem um museu da arquitetura, né? As cidades você vai, tem museus dedicados à arquitetura, e de repente isso era talvez uma coisa mais próxima que a gente tinha desse espaço. De discutir arquitetura, e exatamente. você imagina, com a arquitetura brasileira, que a gente vê o potencial da arquitetura brasileira, a gente não tem um lugar onde a pessoa chegue em São Paulo e possa não visitar a arquitetura, mas saber mais sobre, né? E ao mesmo tempo isso vem de encontro com a gente vê alguns acervos indo embora. Né? Exatamente. Não tendo lugar para ficar episódio aqui. Também do Betoneira. Que também foi episódio do Betoneira. Então acho que essa é outra coisa até. Eu até, vindo para cá, eu fiquei pensando, sabe onde que era um lugar bom para ter um museu de arquitetura? No Conjunto Nacional. Aquele espaço onde fazem a casa... Ele fazendo Martinelli, né? Mas isso não também... sei mas imagina... Naquele espaço que se faz a Casa Cor. Ser um museu da arquitetura. Ser um museu da arquitetura. O lugar onde ele é, o prédio que ele ocupa, do Davi Libeskind, com a importância que ele tem para o urbanismo e para a própria arquitetura de São Paulo, né, como um ícone que ele é nesse aspecto emblemático. Até hoje ele levanta questões sobre como a gente ocupa a cidade. Fica a dica aí, pessoal. Fica a dica aqui, precisamos do museu. Olhar o museu da casa, olhar Bom, mas museu chega da de falar de coisa ruim, né? Porque senão a gente acha que Vamos falar de coisa boa também. Foi uma merda. Não, Em 2003 teve a abertura do novo prédio da Pinacoteca, o Pina Contemporânea, dos nossos grandes amigos arquitetos associados. E a gente conversou aqui, a gente fez um episódio e conversou, foi uma conversa muito deliciosa com a Elô Marangoni. Aliás, episódio que está ali, todo mundo comentando da Elô Marangoni. A Elô Marangoni é a engenheira que trabalhou na reforma do edifício e ela comentou coisas assim muito interessantes relativas à estrutura, relativa ao trabalho dela e como ela lida com esses projetos emblemáticos. Ela também falou um pouco do projeto que ela fez para o H+F do Museu do Ipiranga e do novo museu do MASP, o anexo do Museu do MASP, que ela está também trabalhando nisso. Episódio super interessante, pessoal. Ouçam que é bem legal. André,
O que você achou desse novo espaço da Pina? Eu sei que você fotografou lá. Fotografei, até foi uma alegria aí o pessoal dos arquitetos associados escolher as fotos, foi muito bacana. E sim, eu gostei bastante, apesar de, né, é um projeto polêmico aqui em São Paulo, muita gente gosta, não gosta, a gente já viu muitos embates sobre, mas eu gosto bastante da forma como ele se conecta com o parque, né, com o Parque da Luz, como ele recebe quem vem da Pinacoteca, e propor esse cruzamento com o quarteirão todo. O que eu acho, e que talvez seja o que muita gente sentiu falta, e daí da questão até de cozer essa programação, é uma conexão agora da Pinacoteca com a Pina mais fluida. Né? Quem está indo hoje lá visitar tem que passar por fora da Pinacoteca, você não tem uma conexão sim, direta, né? Por mesmo ele fonte. Não está completamente terminado, ainda falta alguns pedaços serem, né, o restaurante começar a funcionar lá, então acho que isso também faz com que o espaço ainda não esteja nem aquilo de... Né? Essa costura. Exato. Mas assim, conversando com a turminha dos arquitetos associados, eles me contaram que o projeto mudou várias vezes. Ele teve várias implantações. Então, esse é um outro dilema que a gente vive, né? A gente tem uma primeira ideia, uma primeira implantação, e essa implantação, ela acaba sendo alterada por diversos motivos. Então, talvez seja isso que não tenha feito essa conexão, mas eu acho que é um projeto em construção também, vai ter outros... Sim, não, e gosto da ideia dessa praça em que você chegue, comporta uma escultura do tamanho que está a do Tunga lá. Sim, aquela abertura generosa. Exatamente. Então, acho que... e muito feliz de ter uma obra deles em São Paulo. Assim, né? Isso é muito bacana. Uma obra em madeira, que eu acho importante. Também. É uma estrutura generosa de madeira. Exatamente. Muito legal. Bom, outra boa notícia que a gente teve em 2023 é o prêmio dado ao arquiteto inglês David Chipperfield, né? Ele ganhou o prestigioso Pritzker. Sim. E costuma falar muito sobre o papel do arquiteto no século XXI. Chipperfield, só como contextualizar, né? Ele nasceu em Londres em 1953 e foi criado numa fazenda em Devon. E depois de trabalhar com arquitetos famosos como Norman Foster e Richard Rogers, abriu seu próprio escritório. Ele é conhecido por ter um estilo sutil, né? Ele faz várias requalificações de edifícios antigos ligados à questão cultural, a museus, né? Não, e acho que daí também é uma coisa que me chamou a atenção. Primeiro assim, o Chipperfield sempre foi aquele... Como é que o Chipperfield não tem um Pritzker ainda? Né? A gente já põe uma frente assim de... Peraí, o Chipperfield não tem um Pritzker era sempre aquela zebra que não pegava. Só que depois dos últimos anos o Pritzker tem dado prêmios tanto fora de Europas e Estados Unidos. Que é muito importante, né? Foi muito importante. Também. Olhou para técnicas também novas, para maneiras de intervir novas. Eu acho que mesmo trazendo o Chipperfield sendo um personagem europeu, um inglês aqui, mas é um cara que está fazendo... que está intervindo em arquitetura, em espaços culturais, está intervindo com muito cuidado nessa sutileza que a gente vê aí, é realmente também uma forma de não se sobrepor ao existente, ou melhorar trabalhar as pré-existências que já tem, históricas principalmente. E a gente tem daí dois exemplos incríveis. Um é o New Museum em Berlim, que é de um prédio neoclássico que ele faz lindamente a reconversão. E mais recentemente ele que ficou a cargo do restauro, né, e da reforma da New Gallery, que é o projeto emblemático de Mies van der Rohe em Berlim, e que também, que até inclusive foi fotografado, né, o processo foi fotografado pelo Michael Wesley, que já esteve aqui com a gente. Também fizemos um betoneiro maravilhoso. Betoneiro está, gente, todas as frentes. E acho que agora chega a hora da gente ter mais convidados nessa mesa. Está muito vazio aqui nós dois, né? Vem pra cá, Ana Mello e Lívia Piccolo! Contextualizando para as duas também, a questão de que nós, arquitetos, temos também culpa nessa história, porque a gente faz prédios, a maioria dos arquitetos acabam cedendo
ao canto de sereia, por exemplo, das incorporadoras e fazem prédios com fachada de vidro, fazem prédios extremamente altos, não se seduzem pela questão do trabalho e acabam mergulhando numa seara um pouco delicada. A gente também, o arquiteto também é culpado da cidade como uma ilha de calor horrenda, ser do jeito que ela é. Então, eu queria ir por aí um pouquinho nesse assunto. Sabe o que me lembrou esse seu gancho? O episódio que a gente teve falando do Teatro Oficina. E sobre essa luta do Parque do Bexiga. Parque do Bexiga. Então, de ter um parque ao invés de ter um shopping. Realmente, de diminuir um pouco a área construída. Até quando elas falaram que a demolição das casas em volta até que foi uma coisa legal, porque o parque deu uma crescida à volta, os terrenos liberaram em volta, teve mais área permeável. Então, realmente, a gente vê... É uma parte super importante. Sim. E que não são só os edifícios individuais nos lotes, né? Mas é a quantidade de lotes construídos e que não se abre mão de nenhuma área. Sim. Mas, assim, em relação à minha profissão, eu cheguei a cancelar. Foi a primeira vez em 10 anos fotografando que eu cancelei um trabalho. Porque era impossível, eu tinha que fotografar, eu fotografo mais a parte externa, grandes obras, edifícios e tal, e eu ia fotografar um edifício e era impossível ficar do lado de fora. Até no dia anterior, no domingo, eu fui fazer umas aéreas ali no Minhocão e não tinha quase ninguém no Minhocão. Eu queria fazer as pessoas estavam em casa derretendo. Eu queria fazer, assim, com as pessoas usando minhocão no domingo e tal. Foi um minhocão fritando ovo ali. Tinha, assim, pouquíssimas pessoas, né? Então, e aí eu nem sabia, nem devia falar isso, mas voei o drone e depois que eu me liguei, eu falei, gente, mas podia, sei lá, ter acontecido alguma coisa com a bateria e tal. Eu fui ver nos blogs e acho que eu nem deveria ter. Sim. Mas eu fiz voos rápidos. E, então, mas foi... Tava difícil. Então, andando pela cidade, eu acho assim que esse momento de crise climática é uma chance para as pessoas perceberem como essa questão tem a ver com urbanismo e arquitetura. Se elas ainda não pararam para pensar isso de um ponto de vista teórico, reflexivo, acho que agora vivendo a cidade pode ficar bem mais claro e concreto, porque eu tava andando numa rua, eu acho que foi ali em Pinheiros, né, é um bairro que tá tendo um processo de verticalização super intenso, e eu me dei conta de que, de um lado tinha um prédio super alto, do outro tinha um prédio também muito alto, então não tinha como entrar vento. A rua não tinha uma árvore sequer em, sei lá, em 3 quarteirões. E eu falei, gente, o que essa cidade vai se tornar? Então eu acho assim que é muito grave, né? A crise climática atravessa vários temas, né? Da sociedade, da política, mas é uma chance das pessoas pararem para pensar na cidade e talvez entenderem que elas têm que demandar mais, assim, das políticas públicas e, enfim, e dos planos diretores, né? Na primeira metade vocês estavam falando da revisão do plano diretor, para ser levado em conta essa questão da crise climática, porque vai ser um novo normal agora, né? E tem uma coisa que eu acho que essa parte de você observar a cidade já é uma direção aí para a arquitetura e para o urbanismo, de como isso está. Mas a gente teve aí uma tragédia no Rio de Janeiro, no show da Taylor Swift, que foi completamente... de uma pessoa falecer por causa do calor e, claro, por causa de diversos outros fatores, mas muitos dos fatores estavam ligados com a arquitetura também. Pessoal, a organização do show fecha trechos do estádio que são importantes para a ventilação para impedir que as pessoas de fora possam assistir. Gera aquela ilha de calor ali. O piso é feito com um material, o piso sobre o gramado é feito com um material metálico que aqueceu, as pessoas que se cansavam e deitavam ou sentavam tinham queimaduras de 2º grau na perna. Então, é uma coisa muito impressionante a gente ver que a arquitetura, ela está pensada mesmo pensada para isso, as pessoas podem subverter e não... Então, acho que... E assusta também, porque a gente passou pelo Covid, gente, e afinal chegou a crise climática para detonar e acabar.
Foi. Além dessa Só questão... tava esperando, A né? gente Acabou. falou. Falando do show da Taylor Swift também, pensando na questão da cidade, teve também a questão dos arrastões, né, ali, porque as pessoas estavam saindo do show não, né, o show foi cancelado, as pessoas estavam saindo para ir embora, várias pessoas foram ao Rio de Janeiro viajando de outras cidades, saíram das suas cidades. Estados. E aí, vários arrastões ali no entorno. Então, você, assim, vê como tangenciam, né? Várias questões, assim, a insegurança na cidade, a organização ali, desde luzes até, enfim. As pessoas que queriam fugir do arrastão não podiam porque o estádio fechou para as pessoas irem. Olivia, mas isso foi praticamente uma semana depois do show do RBD também, que teve um arrastão, né? Ah, sim. Então parece que foi uma reincidência de arrastão, assim, e aí não tem um... precisa acontecer quantas vezes também, né? Sim. Bom, vamos voltar às boas notícias. Eu acho que a gente também tem boas notícias. Eu acho que outro tema que dá pra falar que, né, que merece um episódio, inclusive merece um episódio do Betoneira, é o transporte público nas cidades brasileiras. Que entrou em vigor no 1º de novembro agora, na cidade de São Caetano do Sul, o programa Tarifa Zero, que institui gratuidade nas linhas de ônibus municipais. São Caetano do Sul é o 3º município da Grande São Paulo a instituir a tarifa zero, e a catraca está liberada para todos os passageiros, sejam eles moradores da cidade ou não. Outras cidades brasileiras podiam se inspirar nesse projeto. Queria saber o que vocês acham. Mas você sabe que existem várias cidades espalhadas pelo Brasil que têm a tarifa zero. Já. Geralmente cidades pequenas. Sim. O interessante de São Caetano é que é uma cidade um pouquinho... Sim, verdade. Né, ela tem uma estrutura... Mas tem algumas que têm uma composição mista. Por exemplo, escolhem uns dias da semana que Isso é ótimo. Que o transporte é gratuito, ou escolhe uma faixa etária por determinado período, sabe? Assim, então, eu acho que pelo menos é um assunto que tem sido falado bem mais, né? Sim. Não, é fundamental, porque mobilidade urbana, principalmente numa grande metrópole como São Paulo, né, para a população mais pobre, é uma diferença. Né? Se você tem gratuidade no transporte público numa metrópole do tamanho de São Paulo, vai fazer a diferença no fim do mês para essa população muito grande que pega ônibus e metrô, e pega ônibus interestadual, pega metrô, depois pega um ônibus menor, e isso faz a diferença no fim do mês na conta bancária dela. Né? Sim, não, eu estava vendo aqui numa pesquisa recente, não me lembro a fonte, mas é fácil de googlar, que quase 1/3 do salário da população periférica vai para o transporte público. Exatamente, sem dúvida. É transporte. E às vezes deixa de comer para poder pegar o ônibus para poder chegar no trabalho. E São Paulo tem essa questão assim que muitos trabalhadores moram muito longe, né, da onde eles trabalham, e precisam pegar vários transportes, né, baldear, e metrô, e ônibus, e além do custo, você tem também o tempo, né, que demora até chegar, então acho que não só pensar na gratuidade, mas pensar na maior eficiência, assim, né, das linhas e tal. Realmente a gente precisa fazer um betoneira sobre Até porque se virar a tarifa zero, tem um lance que aumenta muito a demanda. Então, acho que também tem que estar preparado para isso, assim, a frota, os corredores, né? Tem essa questão, porque, sei lá, acho que mais que dobra, não sei se... não vou inventar, mas assim, realmente aumenta muito a demanda. Não, e depois joga até pra gente pensar, e essas pessoas que estão tendo oportunidades num ponto da cidade que só estão conseguindo viver longe e precisam desse transporte. O que acontece que as pessoas não conseguem, então, viver perto e ter oportunidades perto do trabalho aqui, né? A gente vê o abandono de edifícios inteiros no centro de São Paulo, a gente vê incorporadoras usando de Minha Casa Minha Vida e outros edifícios, mais construindo para um mercado imobiliário que está... outro dia eu vi uma placa que era assim, investidores aqui, e era um prédio Minha Casa Minha Vida, e daí você fala... completamente virtuado. Então, acho que essa discussão é muito ampla, é muito grande, né? E acho que daí ela vai amarrando em outras... sabe que pensando nessa questão da gratuidade, eu me lembrei que no final do ano passado,
a prefeitura, ela ofereceu um programa, assim, para as famílias e tal, e eu fiz com meu filho, o Raul, de 7 anos. Você pegava o ônibus, ele saía de vários pontos diferentes da cidade, Zona Sul, Zona Norte, Centro, eu peguei do Centro. E o ônibus, ele era todo decorado, assim, com luzes natalinas e tal, e nananã. E o ônibus fazia um percurso pela cidade de São Paulo, passando assim por alguns pontos importantes da cidade e tal, até a árvore de Natal lá do Ibirapuera. Aí você descia, via a árvore lá, brincava com as crianças e tal, e voltava. E acho que podia começar, talvez, desse jeito, assim, também, oferecendo, não sei, assim, programas, possibilidades gratuitas, até para estimular quem não pega muito transporte público a eventualmente passar a pegar mais, assim, não sei se eu estou misturando muitos assuntos, assim, mas eu fiquei tão surpresa, eu falei, nossa, olha que legal, a prefeitura está oferecendo isso, e eu fiz, e foi bacana. E eu falei, será que se não tivesse mais coisas desse tipo, as pessoas não iam... E, inclusive, ter mais uma maior consciência da cidade, né? As pessoas ficam daí ali nos seus pontos. Né? Eu acho que essa questão da democratização do acesso à cidade. Sim. Né? Porque você, quer queira ou não, tem a possibilidade de fazer isso por conta própria, se quiser. Sim. Mas tem um monte de gente que, tipo, nunca... Eu digo dos dois lados, né? Que nunca visitou a Paulista, nunca foi ao Instituto Moreira Salles, mas como também o contrário, né? Sim. Tipo, que não foi conhecer o Parque do Carmo, enfim, foi para lugares que estão fora do centro, enfim, da Zona Oeste. Então, acho que tem essa coisa assim, que também um transporte gratuito diminuiria um pouco essa desigualdade de acesso. Me lembra o Atlas de São Paulo, o Atlas fotográfico do Tuca, que teve aqui com a gente, o Tuca Vieira, né? E esse exercício de entender a cidade e a amplitude da cidade, né? Para além dos cartões postais. Para além dos cartões postais, exatamente. Assunto importante esse. Lembrando que em 2013... a questão de mobilidade urbana foi um estopim de uma coisa muito complicada no Brasil. Esse é um assunto que eu acho que a mobilidade urbana e a gratuidade é um assuto para ser conversado de uma maneira... Vamos chamar a Luísa Erundina para falar do Sistema Único de Transporte Público? Que ela quer fazer, né? Vamos chamar a Luísa Erundina, que acho que é uma conversa boa que a gente pode ter. Muito bom. Vamos também deixar um espaço para inserir todas as coisas que acontecerem a partir dessa gravação até o dia 24, que sempre acontece. Verdade. Então a gente mantém aqui para a gente usar. Mas para a gente se encaminhar aqui para o final, a gente precisa fazer algumas menções importantes, né? Então, na Bienal de Arquitetura de Veneza, a gente teve premiado com o Leão de Ouro o pavilhão de arquitetura, o pavilhão brasileiro, né? Gabriela Matos e Paulo Tavares, Gabriela Matos que já esteve aqui com a gente também, e apresenta o Brasil como um país diaspórico, com grandes contribuições das culturas afro-brasileiras e indígenas, né? Um trabalho incrível. Bom, o que eu queria levantar também, importante desse ano, 2023, é a reedição do livro Brasil Builds, um livro de arquitetura moderna, lançado na ocasião da exposição homônima organizada no Museu de Arte Moderna em Nova York em 1943. Né? Ele foi reimpresso também outras 3 vezes naquela década, nos Estados Unidos. Em razão do sucesso alcançado, a exposição também teve êxito e passou pelos Estados Unidos, pelo Brasil, e foi apresentada em menor escala no Canadá, no México e na Inglaterra. Né? Esse livro é considerado uma referência, né? Na fotografia de arquitetura também. Na fotografia de arquitetura é referência, é um livro maravilhoso. E a reedição foi feita pela editora ICREC, né? Redesenharam muitas das peças, né? O Guilherme Pianca participou ali do seu desenho também. Exemplar. Então é muito incrível aí. Muito bom. Pessoal, comprem e se informem, que é muito importante. E pegando o gancho de livros. O gancho de livros, hoje, a notícia fresquíssima. Notícia fresquíssima. Furo do Betoneira. Quase um furo. Não é um furo. Furo da Folha. Hoje saiu a notícia de que a editora Kozak Naif, né, a extinta editora Kozak Naif, vai
voltar, vai renascer, só que agora não é Kozak Naif, é só Kozak. Porque o Charles Kozak decidiu voltar com a editora. Isso é uma ótima notícia, né? É uma boa notícia, porque os livros da Kozak Naif tinham um design maravilhoso. Ele publicou muita coisa de arquitetura. Design, a qualidade, as coisas que eles traziam e o material, né? O material é maravilhoso. Então, ó, Joaquim Guedes, Burle Marx, Lúcio Costa, os livros do Paulo Mendes da Rocha, né? As primeiras monografias do Paulo Mendes da Rocha. Clássicos de teoria internacionais também foram todos editados por eles. Então, a gente podia ter um material de pesquisa, o pessoal de pós-graduação podia ter esse material. Tem uma coisa só que eu queria falar antes da gente terminar, que é a respeito do Conafarc, né? Nossa, ótimo Conafarc. Bom, talvez tenha gente aí que não sabe o que é, mas e daí vai ter que assistir o episódio do Conafarc com a Ana Mello e com a Evelyn Miller, que a gente trouxe aqui também. Exato. Bom, só para falar que é o Coletivo Nacional dos Fotógrafos de Arquitetura e que a gente virou associação esse muito ano. Bom, de verdade parabéns. Agora. Temos CNPJ, enfim. E aí a gente está fazendo já coisas bem importantes. E agora é a Conafarc? Não, é a associação... Não, é Associação Coletiva, a gente foi registrado assim. Boa. Associação Coletiva de Fotógrafos, Associação Coletiva Nacional de Fotógrafos de Arquitetura. Boa. Mas a gente chama o Conafarc. O Conafarc continua. Parabéns pela diretoria, pelo trabalho que está fazendo. Acho que todos, viu? Trabalho de grupo. Sim, um trabalho de grupo, a diretoria do grupo. Porque a gente, como arquiteto que contrata fotógrafos, a gente está observando a maneira como foi uma mudança significativa, né? De da entendimento valorização, de entendimento do que é o trabalho do fotógrafo e uma conscientização do arquiteto dele respeitar isso, colocar crédito, o direito autoral, já prevê no orçamento, fase de projeto, né? Exatamente, isso é muito convidar importante. Os parceiros para dividir a coisa, exatamente. Porque na hora de divulgar todo mundo usa as fotos como um grande instrumento para divulgar as suas obras. Então acho que todo mundo tem que ganhar com isso. Bom, finalizando, eu queria agradecer também a todos os nossos ouvintes e espectadores que durante esse ano tiveram com a gente, e eu queria pedir encarecidamente, né, para todos comentarem, compartilharem nosso conteúdo, né? Falem com a gente gostaria muito de ter um contato maior com vocês nesse próximo ano, onde a gente pode, inclusive, ter mais assertividade das coisas que a gente vai escolher, dos temas, das pessoas que a gente vai chamar, e poder, de uma maneira ou de outra, ampliar a conversa com vocês. Afinal, a gente precisa dessa conversa, principalmente com vocês. E eu queria agradecer também a toda a nossa equipe, né? Ana Mello, a Lívia Piccolo, a Flora, que está na Alemanha, que faz a parte de artes, a parte de design gráfico do Betoneira. Zé Barrichello, que cuida da parte de edição de áudio. O Kiko, que cuida da parte da gravação. Ricardo Silva. Aquele. E, enfim, todos nós que produzimos o Betoneira a duras penas e precisamos ter um patrocínio ano que vem, senão a gente vai já fica aí morrer aqui. Nós. A gente conquistou uma independência muito grande não tendo patrocínio, e isso a gente observa no produto dos nossos episódios, mas a gente precisa do patrocínio. Então, a gente precisa que vocês conversem com a gente para a gente conversar com futuros patrocinadores. Quer ter sua marca relacionada a um podcast diferente de qualquer outro? Patrocínio Betoneira. Patrocínio Betoneira. Bom, e é isso, pessoal. Um feliz ano novo e esperamos que com muita saúde, sem guerras, muita paz. É isso aí. Até 2024, gente. Tchau, até 2024. Equipe Betoneira. Apresentação: Marcelo Barbosa e André Scarpa. Roteiro e direção: Lívia Piccolo. Filmagem: Kiko Médici. Captação de áudio, edição e finalização: José Barrichello. Design: Flora Canal. Redes sociais e fotografia: Ana Mello. Trilha sonora de abertura e final: Mário Capi.